Fala galera da Central do Enem, aqui é o professor Jorge. Vamos mais uma aula de física, tá bom? A gente continua, na verdade, a vertente que nós estamos trabalhando já, que é a questão da física térmica, tudo bem? Então nesse módulo de física nós abordamos a termometria e a dilatação térmica. Neste ciclo em especial a gente está falando sobre a dilatação térmica, tá bom? Então, a dilatação térmica nós vamos abordar em duas partes. Tá? A primeira parte ela se refere à dilatação dos sólidos. Tranquilo? E o que é que a gente vai abordar nessa primeira parte? Essa primeira parte a gente vai verificar, né, dizer, procurar compreender por que ocorre a dilatação. Tá bom? Também a importância dela, porque na verdade esse é um fundamento que é muito cobrado no Enem, você reconhecer e você saber qual a importância daquele fenômeno em especial, ok? Também nós vamos compreender o que é o coeficiente de dilatação, algumas aplicações como as lâminas bimetálicas, né? Também a dilatação dos corpos vazados, né? E aí a gente começa a destrinchar, né? A falar de uma divisão, que na verdade ela é didática, né? Para a gente compreender a dilatação. Ela é dividida em dilatação linear, superficial e volumétrica. Tudo tranquilo? Então a gente, ao término a gente resume, tá? Eu não quero que vocês fiquem preocupados inicialmente com as equações, que a gente vai dar um macete bacana lá no final para que você fixe as equações, tá bom? Respondendo a primeira indagação, por que os corpos se dilatam? Por que ocorre a dilatação? Bom, como nós podemos verificar a figura ao lado que está representando o estado de agitação, de vibração das moléculas do corpo. Tudo bem? Então, quando um corpo, né, ele é aquecido, né, o que ocorre com as moléculas desse corpo? Elas vibram com mais intensidade, tudo bem? Em razão desse aumento de energia térmica, ok? Que é expresso pelo aumento da sua temperatura, né? Lembra? O conceito de temperatura é o número que expressa o grau de agitação das moléculas do corpo. Bom, então, quando elas se agitam, né, devido a esse aumento de temperatura, e a gente observa que quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação dessa molécula, maior a amplitude de agitação dessa molécula, elas requerem maior espaço, né, para poder se movimentarem. Tranquilo? Então, reforçando que em regra, quando nós aquecemos o corpo, a tendência é esse aumento, ok? E quando nós resfriamos o corpo, a tendência é a redução, a contração desse corpo. A gente vai ver que tem exceção, mas a gente vai falar disso na segunda parte do nosso vídeo. Tá tranquilo? Então vamos lá. Um dos aspectos cobrados pela prova do Enem, ela se refere a você reconhecer o fenômeno e dizer qual a sua importância, a sua aplicação, principalmente nos fenômenos físicos. Então, um aspecto importante que a gente pode se referir, né, e é algo regional nosso aqui da nossa terra, na verdade, eu falo isso para nós termos uma ideia bem próxima da gente, mas é um princípio, né, que ele é amplamente utilizado na construção das pontes, esse aspecto da dilatação térmica, tudo bem? Então olha só, quem já se deslocou rumo ao Mazagão, né, passa sobre várias pontes, dentre elas sobre o rio Matapi e Vila Nova. Então vocês já podem ter visto, né, que no meio da ponte, de espaço em espaço da ponte, é deixada uma espécie de uma canaleta, né? E ela não é para escoação de água, na verdade, elas são as denominadas juntas de dilatação. Tudo bem? É justamente para que as porções da ponte, quando do aquecimento, né, desse material, desse concreto, ele vai haver uma dilatação, e aí vai ter espaço para que
essa estrutura expanda sem que haja rachaduras ou comprometimento da estrutura. Tranquilo? Também a gente pode observar em algo mais perto da nossa realidade nas calçadas. Já observaram que os pedreiros, né, eles fazem um esquadrejado normalmente eles faziam antigamente com madeira, hoje já se usa uma fita plástica para fazer essas divisórias, né, que são as chamadas dilatação, juntas de dilatação, e que tem por propósito, né, quando houver a dilatação daquela calçada do concreto, que não haja a rachadura, né? Ele vai ter então espaço para onde ele crescer, se expandir, sem que uma estrutura entre em conflito com outra e aí surja rachaduras. Tudo tranquilo? Mas também já foi objetivo de prova de alguns processos seletivos, salvo engano, do Enem, se referindo a aquelas barrigas, aquelas folgas, né, que estão presentes nas linhas de transmissão, como vocês podem ver na figura, né? Então essa folga aí ela é intencional, né? E a gente também observa isso na própria fiação da rua da nossa casa. Okay? Então qual é o objetivo? Quando o corpo aquece, a tendência é dilatar, e quando do resfriamento, a tendência dele é contrair. Então, se esse fio estiver muito esticado, o que pode ocorrer? Ele vai contrair, vai forçar, e aí pode romper o fio, ou então abalar a torre, o poste. Pode, por exemplo, puxar mais para um lado do que para o outro, entortar o poste, falando grosseiramente. Tá bacana? Também nós podemos observar esse princípio da dilatação térmica em alguns dispositivos de controle de temperatura, principalmente, como do ferro de passar, da central de ar-condicionado, da geladeira, através de um dispositivo chamado lâmina bimetálica, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Ok? Qual seria, a propriedade, qual seria o elemento que mede ou que se relaciona com essa possibilidade, com a velocidade, na verdade, de dilatação dos corpos? Existe uma propriedade chamada coeficiente de dilatação. Tá tranquilo? Então ela depende do tipo de material que o corpo é feito. Tudo bem? Então, dependendo desse material, quando há uma variação de temperatura, essa dilatação, essa contração vai ser mais rápido ou menos rápido, né? Então influencia na velocidade. Tá, ok? Quanto maior esse coeficiente de dilatação, maior a variação, a dilatação do tamanho do objeto, do corpo. Ok? Então, quanto maior esse coeficiente, ele expande mais rápido, ele contrai mais rápido. Tá bom? Em geral, essa grandeza ela não é constante. Tá? Então, existem intervalos que a gente tem um determinado valor de coeficiente. Ok? Então, em intervalos diferentes, nós teremos um outro valor de coeficiente. Mas, em geral, nas provas ele não faz essa referência. Tá bom? Ele utiliza basicamente um intervalo. Quando ele faz a referência, mas ele utiliza um intervalo para nós termos um único valor para uma determinada substância. Tá tranquilo? A gente vai observar, a gente vai estudar mais adiante e nós vamos fazer referências a alguns coeficientes, alguns símbolos para coeficiente de dilatação. Tranquilo? E o mais importante dele é um alfa, que se refere à dilatação linear. Tá bacana? Como os senhores podem ver na tabela ao lado, nós temos valores para algumas substâncias. Ok? E esses valores eles são sempre valores muito pequenos. Se vocês observarem aqui na tabela, olha, aqui nós temos o chumbo e está escrito 27. Mas o valor dele não é só 27. Tá? Observa que aqui em cima ele está dizendo que a gente tem que multiplicar pela potência 10 a menos 6. Ou seja, um valor muito pequeno. É como se fosse, na verdade, um número com 6 casas depois da vírgula. Então ficaria 0,00027. Ok? Então, esses valores, em geral, eles estão oscilando nessa faixa. Então, eles vão ser acompanhados
normalmente por essa potência de 10 a menos 6 quando eles estão na temperatura em graus Celsius. Tá bacana? Na verdade, né, a gente vai utilizar ainda os símbolos beta e o gama quando for dilatação superficial e volumétrica respectivamente. Tá tranquilo? Bom, as unidades que normalmente nos ajudam, nos auxiliam a identificar que tipo de grandeza em geral a mais utilizada é essa aqui, que é graus Celsius a menos 1. Então, temperatura é somente graus Celsius e coeficiente de dilatação é graus Celsius a menos 1, mas também pode ser graus Fahrenheit a menos 1, pode ser Kelvin menos 1. Mas repito, a mais importante é a graus Celsius a menos 1. Tanto é que, se vocês observarem, a gente tem essa unidade aí na tabela ao lado. Tá tranquilo? Muito bem. Então, agora abordando o aspecto da lâmina bimetálica em si, né, nós vamos verificar que ela é um dispositivo no qual nós temos duas lâminas fortemente soldadas, né? Elas são de materiais diferentes, de metais diferentes. Ok, essa aí em específico que está na tela, ela é composta de aço e zinco. Ok, então a uma temperatura ambiente vocês observam que ela está na reta, que elas estão retas e parecem que têm o mesmo tamanho. Ok, quando elas são sujeitas a uma variação de temperatura, ou seja, um aquecimento, aquela que tem coeficiente de dilatação, como vocês viram, o coeficiente influencia na velocidade de dilatação. Quem tem o maior coeficiente vai dilatar mais rápido, no caso aí o zinco, ok? Então, o que vai acontecer com a lâmina? A parte que é de zinco ela vai aumentar mais rapidamente que a parte de aço, ou seja, ela força a outra lâmina a encurvar. No caso aí na figura vocês estão vendo que ela está encurvando para cima. Quando a gente resfria, como é o zinco que tem o maior coeficiente de dilatação, ele vai contrair mais rápido do que o aço. E aí, o que vai acontecer? Ela vai forçar a curvatura para baixo. E como é que isso funciona dentro do dispositivo, do ferro de passar, da geladeira, né, do ar-condicionado, okay? Das centrais de ar? Bom, senhores, esse dispositivo, que é uma lâmina bimetálica, na verdade ele compõe um outro dispositivo chamado genericamente de termostato. Tá bom? Claro que existem outros tipos de termostatos, existem termostatos a gás, termopar, né, eletrônicos, né? Entretanto, ainda se utiliza os termostatos a lâmina bimetálica. Então, senhores, por exemplo, no ferro de passar, eu tenho certeza que você já ouviu que faz um barulho, um disparo, faz tec, quando o ferro ele alcança aquela temperatura para a qual você programou ele. Bem tranquilo? E aí, quando o ferro já está resfriando, né, ele faz outro estalo, faz tec, ele religa. Então, o que é esse barulho? Na verdade, é essa lâmina bimetálica. Ela está fazendo contato, aí está passando eletricidade, o ferro está aquecendo. Quando ela chega a uma certa temperatura, que é aquela que você programou, o que vai acontecer? Ela vai encurvar e vai desfazer o contato. E aí para de passar energia para o ferro. E aí qual o objetivo disso? É tentar manter, né? Ele fica nessa jogada, ligando e desligando, para tentar manter a temperatura mais ou menos constante, que é aquela temperatura que você determinou através dos comandos, né? No ferro de passar normalmente é um botão que você gira e gradua essa temperatura. Tá tranquilo? Então olha só, reforçando para os senhores, os termostatos existem de diversos, mas o que a gente queria abordar e que está dentro do conteúdo é o funcionamento das lâminas bimetálicas. Tá beleza? Então olha assim, um outro aspecto também que já foi bastante cobrado nas provas de Enem, ele se refere à dilatação de corpos vazados. Mas o que seriam corpos vazados? Corpos vazados são corpos que têm furos, né? Tem buracos, ok? Mas qual seria a importância disso aqui? Primeiro vamos compreender como é que acontece essa dilatação.
Quando o corpo é aquecido, em regra, ele vai crescer para todos os lados. Então, você pode até imaginar, bom, já que ele vai crescer para todas as direções, então vai crescer para fora, vai crescer para dentro. Então, eu posso concluir erradamente que esse furo, esse buraco, ele vai diminuir com o aumento da temperatura. Na verdade, não. Experimentalmente observou-se que, olha aqui na figura, como eu estou demonstrando azul, olha como se eu tivesse retirado essa parte central aqui, que seria esse círculo azul. Quando eu proporciono um aquecimento, olha o que foi que aconteceu. Se essa peça tivesse aqui dentro, ela aumentaria juntamente com o quadrado. Então é isso que acontece, olha só, aumenta o buraco, não diminui. Então aumentou um corpo que tem um orifício, esse orifício também vai crescer juntamente com a peça global, ok? Mas para que isso é importante? Em que eu posso aplicar isso? Na verdade, ele é muito aplicado nos acoplamentos de peças. Então, algumas vezes em engenharia você tem a necessidade de fazer um acoplamento bem justo, né? Bem firme, né? Que seja bem certo, ok? Então, olha só o que acontece aqui na figura que eu estou mostrando agora para vocês. Nós temos um eixo de aço, um anel de latão, e eu tentei fazer o encaixe, e ele aparentemente é o tamanho adequado, só que eu verifico que o eixo ele não consegue ser encaixado. Como é que eu resolvo isso? Bom, eu tenho algumas soluções bem triviais que eu vou falar, e depois a gente fala da solução nível 2, que seria a mais difícil e o que algumas vezes é cobrado. Mas não é tão difícil assim, é só você prestar atenção um pouquinho. Olha só, quando eu quero fazer esse encaixe aqui, eu posso ter a princípio duas ideias. Bom, eu vou aquecer o anel aqui de latão, né? E ele vai dilatar, o orifício vai aumentar, eu vou promover o encaixe e quando voltar a temperatura ambiente vai estar firmemente encaixado. Solução número 1. Solução número 2. Eu posso pegar o eixo e resfriar esse eixo, ele vai diminuir, ele vai contrair, vou promover o encaixe, quando voltar a temperatura normal vai estar firmemente encaixado. Ok? Essas daí eu tenho certeza que você já sabia, né? Mas agora a gente vai dar a solução que seria um nível mais avançado, mas é só você prestar atenção e vai depender essa solução dos coeficientes de dilatação, tá bom? Então, olha só, para eu promover uma terceira solução, seria necessário que esses dois materiais fossem de metais, no caso, diferentes, e são, como a gente está observando aí. Então, basta eu saber quem é que tem o maior coeficiente de dilatação, porque quem tem o maior coeficiente de dilatação, ele aumenta, né, dilata ou contrai mais rapidamente. Então, se eu quero fazer um encaixe, por exemplo, dessas duas peças, eu posso promover, admitindo que o latão tem um coeficiente maior, então eu posso promover o aquecimento das duas peças, mas eu sei que o anel ele vai dilatar mais rápido, né, por mais que os dois estejam sendo aquecidos, a dilatação do latão vai ser mais rápida. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai aumentar e promove o encaixe, quando voltar a temperatura ambiente, está firmemente encaixado. Professor, mas se fosse ao contrário, o que era que eu faria? Se o coeficiente de dilatação do anel de latão fosse menor, bom, aí eu vou fazer o contrário, né, senhores? Eu vou resfriar, e resfriando o aço, ele teria a tendência de contrair mais rápido e também dá para fazer encaixe. Então, tá vendo? Então dá para resolver também dessa forma. Basta que a gente saiba quem é que tem o maior coeficiente de dilatação. Tá tranquilo? Muito bem. Agora a gente fala especificamente das dilatações linear, superficial e volumétrica. Doutores, eu gostaria de falar primeiramente que toda dilatação ela é volumétrica. Tudo bem? Repetindo, toda dilatação ela é volumétrica. Professor, então por que a necessidade da gente fazer essa divisão? Bom, senhores, é uma divisão didática para início de conversa, tá bom? E algumas vezes, apesar da peça ela ser tridimensional, né, eu não estou interessado em saber
as outras dimensões que cresceram. Por exemplo, eu quero saber só quanto uma régua metálica aumentou de tamanho, de comprimento. Ok? Eu não estou querendo saber a espessura dela, a altura dela. Tá bom? Então, toda vez que eu levar em consideração apenas, né, o aumento de uma dimensão, ok? Eu estou falando uma dilatação linear. Observa aqui no slide que eu tive o cuidado de colocar aqui um L em negrito, bem grande aqui, tá bom? Isso tem uma finalidade, tá, senhores? Presta atenção, lá quando a gente chegar nas equações, é esse macete que a gente vai utilizar. Então, quando eu verificar que é uma dilatação linear, lembre-se desse L grande de linear, tá bom? O coeficiente de dilatação que a gente vai utilizar normalmente é o alfa. Essa letrinha é igual um E deitado, tá bom? Uma letra grega, e a gente vai usar mais duas ainda. Tudo bem? Então, a dica para você sacar, né, compreender, captar que eu estou me referindo a uma dilatação linear, é quando ele falar, quando ele fazer menção à barra, à linha, a cabo, a régua, ou seja, a dimensão comprimento. Tá bom? Uma dimensão, pode ser a largura, mas é uma dimensão só. Tranquilo? E as unidades, em geral, ele vai falar em milímetro, centímetro, metro, quilômetro, milha, jarda, qualquer unidade de comprimento. Normalmente a gente observa que giram em torno de centímetro, milímetro, centímetro e metro. São essas unidades mais utilizadas. Tá bom? Então olha como é que a gente vai exemplificar isso. A gente vai colocar uma barra, os senhores estão vendo uma barra, ela tem um comprimento inicial L0. Senhores, é comum em física, a gente, depois da letra, a gente coloca um zerozinho, isso indica que é o valor inicial. No caso L, ele está significando para a gente aqui comprimento. Então, como tem essa bolinha, esse zero aí, esse é o comprimento inicial. Observa o tamanho dele. Olha o que é que a gente vai fazer. A gente vai tacar fogo agora, os senhores estão vendo as labaredas aí na barra. Ok, ela está aquecendo, tá, doutores? Por conta disso, ela vai crescer um certo tamanho aí, que os senhores estão vendo em laranja que eu coloquei. Esse tamanho que ele cresceu, que eu vou chamar de ΔL, é a dilatação, a variação. Tá bom? E aí, senhores, como ele era de um certo tamanho, cresceu um outro pedacinho, o total vai dar o comprimento final, que a gente chama de L. Tá tranquilo? Não quero que os senhores se preocupem inicialmente com a equação. A equação a gente vai resolver lá no final. Tudo bem? Então a gente passa para a dilatação superficial. Observa aí que eu coloquei um S bem forte aí, olha, em negrito aqui, superficial. Tá? Quando a gente estiver fazendo menção, quando a gente estiver se referindo às duas dimensões de um corpo, tá tranquilo? E aí a gente vai utilizar o coeficiente beta, que como são duas dimensões, vai ser 2 vezes o alfa, que é a dilatação linear, tá bom? Dica para você compreender, para você sacar que você está trabalhando numa dilatação superficial. Em geral, ele vai fazer referência à chapa, à placa, ele vai falar de área, de superfície, senhores. E as unidades, é lógico que tem que ser dimensão são duas dimensões, então vai ser milímetro quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, qualquer unidade ao quadrado, né, de comprimento ao quadrado, tá bom? Nesse caso aqui nós, né, estamos adotando a nomenclatura, né, a simbologia de S para superfície. É bacana, então S0 seria a superfície inicial. Quando nós promovêssemos o aquecimento, os senhores estão vendo a labareda aí, ela vai aquecer, esse corpo ele vai dilatar essa parte laranja aí. Lembra, a dilatação é delta alguma coisa, então como é da superfície é ΔS. E aí essa soma total, né, do que ele era com o que ele cresceu vai dar a superfície final. Tá bom? Senhores, só para a gente não passar em branco, gostaria de reforçar que alguns autores eles não utilizam S de superfície, eles utilizam A de área. Então ficaria A0, né, ΔA e A. Seria a área inicial, a dilatação e a área final. Tá bom? Mas tanto faz. Nós adotamos aqui, o professor Sérgio, nós adotamos a nomenclatura de S. Tá?
Como são duas dimensões, só reforçando, o coeficiente de dilatação vai ser beta, que é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tá, beleza? E por fim, senhores, a gente fala aqui da dilatação volumétrica. Eu já mostro aí para os senhores algumas equivalências, né, que são bastante utilizadas, principalmente na parte de líquidos. Tá bom? Essa equivalência que eu estou mostrando no quadro para os senhores, a gente utiliza mais em dilatação dos líquidos, mas eu gostaria já de deixar anotado aí para os doutores, tá bom? Porque quando a gente trata de líquido, em geral ele usa a medida de capacidade de litro, mililitro, ok? Então essa equivalência ela é bastante utilizada. É claro que no caso do Enem, ele é obrigatório, eu diria assim, ele já trazer lá no texto essa equivalência, não havendo a necessidade de você decorar. Tá bacana? Então olha só, na dilatação volumétrica a gente leva em consideração as três dimensões, ok? Então que é comprimento, largura, né, e altura. Dessa forma a gente vai ter o coeficiente de dilatação, né, que parece um Y, senhores, mas não é, o gama, é uma letra grega gama. E como são três dimensões, é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, tá bom? Quais seriam as dicas para você compreender que você está trabalhando com uma dilatação volumétrica? Referente a sólido, ele vai estar falando, né, um paralelepípedo, um cubo, um dado, uma barra tridimensional, uma esfera. Então, um corpo nas 3 dimensões é dilatação volumétrica, tá bom? Um sólido geométrico que a gente utiliza muito em matemática, tá bom? Então olha só, as unidades, como a gente já esperava, né, seria o milímetro cúbico. Então esse 3 aí está indicando que são 3 dimensões, tá? Centímetro cúbico, metro cúbico. Algumas vezes, especificamente se tratando de líquido, ele vai utilizar o litro, tá bacana? Então olha só, era um cubo, né? A gente colocou um cubo, ele tinha um volume inicial V0, quando ele foi aquecido, tá aquele fogo aí, as labaredas, e aí vai ter aumento desse corpo, né? Que a dilatação é o delta, no caso volumétrico é delta V. E aí somando, né, esse tamanho que ele tinha inicialmente com que ele cresceu, nós vamos ter o volume final. Tá bacana? Então olha só, reforçando 3 dimensões, nós vamos ter um coeficiente 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. As equações, senhores, não tema que agora a gente vai dar um macete para você fixar. Você vai verificar que na verdade nem se trata de 2 equações, apesar de eu colocar 2 equações aí para você, né? Na verdade a mais importante vai ser a segunda, tá bom? Por quê? Porque essa primeira você já conhece desde o primeiro ano. Lembra lá a velocidade, definição de velocidade? Era delta S sobre delta T, lembra? É a variação. Então variação, delta alguma coisa, vai ser o valor final menos o valor inicial, olha. Então a variação, no nosso caso agora nesse conteúdo, podemos chamar também de dilatação, vai ser um valor final menos o inicial, que é aquele acompanhado com os zeros, como eu expliquei para os senhores anteriormente, tá bom? Então olha só, para essa equação aqui eu logo consigo construir a variação da temperatura, tá bom? E essa segunda aqui, ela é a mais importante que eu disse para vocês. Essa aqui seria a novidade, tá tranquilo? A gente tem uma terceira aí, mas depois eu falo para vocês, tá bom? Só vou identificar aqui que a dilatação Δx, o x0 é o valor inicial, esse c aí representa o coeficiente de dilatação e esse ΔT é a variação de temperatura. Lembrando, olha como eu coloquei entre parênteses, que alguns livros eles não utilizam o T para temperatura, eles utilizam essa outra letra grega que parece um O para os senhores, mas é a letra θ, tá bom? Então vamos lá. A primeira equação já vou construir aqui, olha, senhores. A variação de temperatura aqui em cima, olha, vai ser temperatura final menos temperatura inicial, ok? Igual ao do tempo, ok? Tempo final menos tempo inicial. Aqui é a temperatura, tá? Daí, quando você fizer a leitura
identificar que se trata de uma dilatação linear, olha o que é que eu vou fazer, senhores. Você vai substituir o x pela letra, aquela letra que eu deixei bem forte lá, L de linear. E aí como é que fica? Ó, substituindo o x pelo L, vai ficar ΔL, ó, igual a L menos L0, dilatação linear. Não, professor, eu fiz a leitura e concluí que é uma dilatação superficial. Bom, daí, senhores, lembra que eu deixei bem forte o S de superficial? Então, no lugar do X, você vai fazer essa substituição. Vai ficar ΔS igual a S menos S0. Não é fácil, tranquilo? Então, como é que ficaria a questão da volumétrica? Ora, é só substituir o X por quem? Pelo V. E aí nós teríamos ΔV igual a V menos V0, a dilatação volumétrica. Da mesma forma, a gente vai proceder, uma forma na verdade semelhante, a gente vai proceder na segunda equação. Tá tranquilo? Olha lá. Professor, então se é uma dilatação linear, eu vou substituir o X pelo L. É isso aí. Só que agora você vai ter o coeficiente. Lembra qual é o coeficiente lá da dilatação linear? Isso mesmo. É o delta, é o alfa. Tá tranquilo? Daí você já vai proceder da mesma forma, olha. O x vai ser substituído por S quando for uma dilatação superficial, não esquecendo de fazer a alteração aqui do coeficiente, que é o beta. Tá? E por fim a volumétrica, substituindo o x por V de volumétrico, vai ficar ΔV, V0, não esquecendo que o coeficiente da volumétrica ele é o gama, aí a gente coloca o gama aqui, vezes a variação de temperatura. Tá. Lembra que eu falei para vocês que tem uma terceira equação? Bom, senhores, disso tudo que você está vendo aí, você observou que a coisa mais importante é essa equação aqui, a segunda equação do lado esquerdo, olha. Ela que é a novidade aqui, tá, doutor? Por que, professor? Porque essa primeira aqui você já conhecia desde o primeiro ano, tá bom? Nós temos a terceira equação, senhores. Por que eu não dou muita ênfase para ela? Porque na verdade ela é a mistura das duas anteriores, tá bom? Professor, então para que ela serve? Senhores, ora, se ela não servir para atrapalhar, se você conseguiu fixar ela, memorizar, às vezes ela faz com que a gente resolva a questão mais rápido. Porque em vez de você utilizar as duas anteriores, você usaria só ela, tá bom? Mas não esqueça, o mais importante é essa equação central aqui, ela é a principal, tá bom? Você sabendo as duas, eu tenho certeza que a primeira você já sabe, você consegue resolver as questões da parte de cálculo de dilatação dos sólidos. Tá tranquilo? Com isso, senhores, a gente encerra essa primeira parte do nosso vídeo. Até daqui a pouco.